Querido Deus, muito obrigada. A tua misericórdia se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Pai querido, estamos aqui na tua presença, nossas mãos estão vazias, não temos nada a oferecer ao Senhor, senão um coração pecador. Mas cremos que pela tua bondade, toma os nossos corações, Senhor, e cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Pai querido, nós te pedimos que pela tua misericórdia, o Senhor fale conosco, que a tua palavra fortaleça a nossa fé, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, necessitamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Te pedimos que o Senhor tome o teu servo e que faça dele instrumento em tuas mãos. Nos abençoe, abençoe as pessoas que vão ainda assistir esta mensagem em outros momentos através do YouTube. Abençoe as suas famílias, nos abençoe, fique conosco, Pai. Nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Pessoal, peço que vocês se atentem a tudo que vamos falar aqui. Bem, deixe o chat agora, depois vocês conversem mais a fundo, tá bem? Pegue contato do pessoal, vamos se atentar a cada detalhe, pois se vocês perderem um detalhe, vai poder danificar toda a nossa compreensão, tá bom? Então, caminho do santuário. E vocês estão vendo aí aquele martelinho que o juiz usa. Vamos entender tudo isso durante essa semana, tá bem? Bom, como eu disse a vocês, Cristo nos deixou um mapa. Vocês vão entender esse mapa no dia 18 e 19 do nosso estudo bíblico. E o mapa é o santuário, tá? O santuário foi o mapa que Jesus deixou para cada um de nós, para nos ajudar a entendermos justificação, santificação e principalmente justiça de Cristo, que é algo que não é falado na igreja. E nós vamos comentar aqui a partir desse dia, tá bem? E temos muito problema em entender justificação pela fé, tá? É um problema geral na igreja, tá? Há muito problema de entendimento dessa doutrina que nós precisamos aprender. Então, vamos começar a ver o porquê desse problema. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 12, diz que as preciosas gemas da verdade, há muito perdidas de vista, devem agora ser destituídas aos filhos de Deus. Os temas da justificação pela fé e da justiça de Cristo devem ser apresentados. Ou seja, as preciosas verdades, gemas da verdade, estão sendo perdidas de vista. E ela cita o quê? Justificação pela fé e justiça de Cristo. Pois elas devem ser apresentadas. A ideia, então, irmão, é nós chegarmos ao final dessa semana entendendo de fato o que é justiça pela fé, justificação pela fé e justiça de Cristo. Se vocês compreenderem isso e não tiver mudança de vida, olha, é muito difícil, tá? Então, a semana vai ser muito abençoada. Orem muito por essa semana, ok? Para que Deus nos dê tanto entendimento para entendermos cada ponto aqui que nós vamos falar, tá bom? Orem muito essa semana, não deixem de orar. Como eu disse aos irmãos em outros momentos, esses temas são muito difíceis, tá? Não são temas fáceis de compreensão, bem? Ellen White diz, por favor, peço aos ministros que falem em palavras fáceis, que possamos compreender. Diga, por favor, que nós não compreendemos palavras compridas, como justificação e santificação. Não sabemos o que essas palavras querem dizer. Tá bem? Então, temas difíceis? São. E Ellen White pedia aos ministros que falavam sobre isso para falar em palavras fáceis. E nós vamos entender algumas dessas pessoas, mas durante a semana, que, por exemplo, Jones e Wagner foram pessoas que falaram sobre isso. Tá bem? Por mais que seja um tema difícil, a Bíblia diz, em Salmos 119 e 130, que a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, a palavra de Deus, ela dá entendimento ao simples se a gente for atrás da tua palavra.
pois a palavra de Deus não nos deixa cegos, ela nos dá luz, e essa luz nos dá entendimento. Ou seja, a pessoa mais simples que for, tem sim como ela entender tudo o que a Bíblia tem para nos oferecer. E a verdade presente para nós hoje é justificação pela fé e justiça de Cristo. Essa é a nossa verdade presente. E nós precisamos entender essa verdade para conseguir ver Jesus em breve. Mensagens Escolhidas 1, página 359 e 360. A mensagem presente, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto, tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Irmão, já vi vários textos do irmão White falando 1 entre 20 não estão preparados para o que vem por aí. Tem vários textos desses, mas esse é o primeiro que eu tinha visto. 1 entre 100 não entende justificação pela fé dentro da nossa vida. Duro ou não? E eu quero ser um desses 1%. Não sei vocês, mas irmãos, preciso ser um desses 1%. E é por isso que nós estamos aqui. Eu nunca tinha visto falar sobre esses temas, tá? Eu tenho 21 anos de igreja, eu comecei a ver isso aí em 2017, 2015. 2015 começou com alguns pastores, um português, que foi o pastor Daniel Spencer. Mas eu não estava na igreja. Então eu fui voltar para a igreja em meados de 2018 para 2019. Foi aí que eu comecei a ouvir falar sobre isso. Então é muito recente. Mas graças ao bom Deus, pelo menos, mesmo sendo recente, é algo que está sendo falado, pois a verdade presente precisa estar em nosso coração para que Jesus possa voltar. Então, de fato, para uma mensagem que nem era comentada, agora está tão falada, é porque, de fato, a aproximação da volta de Jesus está próxima. E Oséias 4:6, que é um texto que eu uso muito, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando Ellen White cita esse texto, olha que interessante. Isso, porém, eu sei que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto do quê? Da justiça pela fé em Cristo. Ou seja, falta conhecimento para uma igreja que tem todo o conhecimento no espírito de profecia da irmã. Falta-lhe conhecimento. E esse texto é bem claro a dizer que falta porque a pessoa não vai atrás, não pode. Né? Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento, não porque não puderam obter o conhecimento, mas porque não quiseram negligenciar isso. E é exatamente o que acontece conosco. Infelizmente, nós gostamos de empurrar com a barriga. E achamos que Deus vai ser misericordioso para sempre e que nós não vamos passar por bocado nenhum. Eu vou empurrando com a barriga e na hora certa Deus vai me puxar para o céu. Esse é o pensamento das pessoas para não entender justificação pela fé. Mas Deus é misericordioso, mas Ele é justo também. E Ele não pode ser só misericórdia, misericórdia e justiça. E é o único ser na face da terra que consegue isso. Ou no universo, melhor dizendo. É o único ser que consegue ser justo e misericordioso. E é justamente isso que Satanás diz. Não existe, não dá para ser misericordioso e justo. Mas Deus diz que pode, em Salmos. O texto é Oséias 4, verso 6, irmã. Esse é um dos textos que eu mais gosto de comentar. Então, irmãos, diz o seguinte, em Filhas e Filhas de Deus. Antes de nós lermos esse Filhas e Filhas de Deus, tem algo interessante. Nós vemos que é um tema difícil, é um tema mal compreendido e falta espiritualidade. Tá? Falta muita espiritualidade e nós vemos isso. E nós vimos que esse tema já está lá na serpente de bronze. Justificação pela fé é os nossos 2 primeiros dias. Nós já vimos ali justificação pela fé. O que seria justificação pela fé?
serpente de bronze, era só olhar para a serpente e estava curado. Mas eles não tiveram fé em Cristo, que era a serpente, e por isso morreram. Mas vamos entender isso de forma mais elaborada. Como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes pesquisar as Escrituras para procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro. E todo o raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará. Um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça, nós. Sábado é importante? Dízimo é importante? As nossas doutrinas, crenças são importantes? Sim, mas no finalzinho dos últimos dias, um interesse predominará. Cristo, justiça, nós. Todos os outros temas serão absorvidos. E como que nós não estamos entendendo essa justiça? Nós precisamos entender essa justiça, porque muito em breve ele dominará todos os temas. É um tema muito relevante, um tema muito importante, fundamental para mim e para a sua vida. Então vamos dar uma olhada no santuário nesse momento. Infelizmente, irmão, me dá essa sensação de que nós negligenciamos a doutrina do santuário. Primeiro, que não é muito falado, né? Segundo, eu vivi isso. Sabe aonde? Na Shekinah Artesanais. Quando nós iniciamos o processo, nós fomos em um congresso de vários pastores que teve. Inclusive foi a última mensagem daquele pastor famoso do estudo bíblico, e agora me fugiu o nome, sempre foge o nome, que é um moreninho que é muito famoso. Agora me fugiu, que é bom em profecia e tudo, agora me fugiu o nome. E a gente foi lá e tinha uma... Luiz Gonçalves. Isso, irmão. E aí a gente foi nesse congresso, foi maravilhoso, os temas bons. A gente viu as pessoas lá, e a gente foi numa sala onde tinha uma igreja, onde os pastores se reuniam de manhã, mais de quase 200 pastores. Mostrar o nosso trabalho. Irmãos, eu consegui vender um lá. Tinha mais de 200 pastores. Aí, beleza, se conseguir, estava bom. Aí a gente veio falando, nós temos lá o Thiago, que agora está com a empresa, temos lá no Instagram. Irmãos, nós vendemos muitos santuários. Por que tu botou o celular despertar? Para advente. Pessoal, olha o microfone. Nós vendemos muitos santuários. Não teve 10% de adventistas. 90% foram evangélicos comprados. Ou seja, nós não estamos, de fato, dando importância para esse assunto. Eu não estou mostrando aqui porque a gente tentou pôr a nossa ideia como Shekinah era que cada igreja tivesse um santuário desse. E a gente facilitava de todas as formas, sabe? Inclusive, se a gente chegasse num valor na empresa, a gente doava um santuário, sabe? Sorteava um santuário para uma igreja que não tinha como. Então, a gente estava querendo, de fato, que todas as igrejas tivessem um santuário desse, que dá um impacto gigantesco, sabe? Mas, de fato, me mostra que nós estamos negligenciando essa doutrina tão importante. E aqui nós estamos vendo na imagem o pátio, lugar santo, lugar santíssimo, mas tínhamos uma quarta divisão, que é aonde ficavam as tendas, que ficava as tendas. As tendas eram as tendas, o pátio, o santo e o santíssimo. Ok? Então nós tínhamos ali, na verdade, 4 divisões. 3 dentro no santuário e uma por fora, que era o acampamento. Ok? E aí depois vinha o altar do sacrifício, a pia, a mesa dos pães, candelabro, incensário e árvores, que são os utensílios que eram usados. Tinha a coluna de fumo, o véu, os pilares, né? Nós vimos já nos primeiros dias. E essa doutrina, irmãos, é uma doutrina que nos traz luz justamente o que nós precisamos. Por isso que ela é muito importante. Olha o que o irmão White diz que aconteceria nos últimos dias. No futuro, um engano de toda espécie está para surgir e precisamos de terreno firme para nossos pés. Queremos colunas sólidas para edificação. Nenhum só alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. O inimigo introduzirá falsas teorias, tais como a doutrina de que não existe santuário. E é de fato o que está acontecendo.
Nós, adventistas, temos a única doutrina exclusiva, é o santuário. Só nós acreditamos que é um santuário no céu da forma que, de fato, ele é. Todas as outras não. Não, o santuário já foi abolido, não precisa mais disso. E por que isso? Porque o santuário nos traz luz sobre a verdade presente. E quando Ellen White diz que precisamos de um lugar sólido para colocar os pés, ela está dizendo exatamente que o santuário é ex-sabato, como nós já vimos no Evangelismo. O Evangelismo deixa claro que o santuário celestial é a base para todas as coisas. Então, Deus, usando o santuário, nos mostra como devemos agir. E nós vimos que, até mesmo ontem, no caso da saúde, nos mostra isso. E olha um texto que é interessante. Assim como o santuário na terra tinha 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, assim há 2 lugares santos no lugar do céu. E a arca, contendo a lei de Deus, o altar do incenso e o instrumento de serviço encontrado no santuário terrestre, tem seu equivalente no santuário lá do alto. Ou seja, os móveis aqui também têm seu equivalente no céu. E nós precisamos entender isso. E é o que vamos ver hoje. Primeiro ponto, aqui é só terminando, em santa visão permitiu-se que o apóstolo João entrasse no céu. E ele contemplou ali o candelabro, o altar de incenso, quando se abriu o templo de Deus, ele contemplou também a arca do seu concerto. E aí está citando o Apocalipse 4, 5, 8, 3, 11, 19. Nós vamos entender muito sobre o Apocalipse no dia 21. Nós vamos ver o santuário Apocalipse e vocês vão ficar de boca aberta, como é incrível, tá? E é muito importante nós vermos isso, eu quero que vocês vejam e revejam esse dia 21, tá? Porque nós vamos ter aí de fevereiro até, no mínimo, março, talvez abril, sobre Apocalipse, tá? Eu quero de 2 a 3 meses para nós adentrarmos verso por verso no Apocalipse, tá? Então já vamos se preparando para fevereiro em diante. Voltando aqui a nossa chargezinha aqui do santuário. Nós estamos vendo que tem nós vimos aqui no santuário que estava aqui atrás, que tem uma porta, né? E aqui Jesus diz, disse Jesus, eu sou o caminho, João 14, 6. Só que em Salmo 77, 13, diz que o teu caminho, ó Deus, está onde? Prestem atenção. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, olha Salmo 77, 13, o que Jesus está dizendo. O teu caminho, ó Deus, está onde? Ou seja, Jesus está onde, irmãos? Juntando esses 2 textos. Jesus diz que ele é o caminho, e o caminho está no santuário. Ou seja, Jesus está onde? No santuário. E nós precisamos caminhar pelo mesmo local de Jesus, onde ele pisou, para chegar a Jesus. Estão compreendendo? Nós precisamos ver a Bíblia da forma que ela é, ler os textos do jeito que os textos estão. Não ficar aqui, olha, preciso fazer esse texto, falar o que eu quero. Não, precisamos ler os textos da forma que o texto é. Hebreus 9, 7 a 9 diz, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que em caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo que nós vivemos, o tempo presente. O que seria uma alegoria? Aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, nós estamos dizendo que o tema ainda não está descoberto. Como isso, Humberto? Como que está descoberto? Pois é uma alegoria. O que uma alegoria significa? Ou seja, a alegoria é um símbolo de algo que nos ensina ainda hoje. E quando está dizendo que o caminho do santuário não estava descoberto, nós vamos entender isso dia 21. Mas quando uma porta no céu está aberta, a outra tem que estar fechada. Nunca as 2 portas estão abertas ao mesmo tempo. Tá? Então, o caminho do santuário não estava ainda descoberto. Por quê? Porque a porta do santuário do Santíssimo ainda não estava aberta. Tá? Quando essa porta abriu, ele se descobriu. Vamos entender aqui mais um pouquinho. Como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário. Não devemos sossegar enquanto não entendemos o quê? Santuário. É justamente o que estamos fazendo aqui. Apresentado nas visões de Daniel e de João. Isso tem uma interligação incrível. Daniel e João têm uma interligação incrível. Nós vamos ver também isso no dia 21.
apresentado nas visões de Daniel e de João. Estes assuntos vertem muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual. Então, como que nós vamos fazer a nossa obra? Como que nós vamos mudar a nossa vida se nós não entendemos o santuário? Não vamos ter luz para isso. E o santuário nos dá essa luz. Bom, nós estamos vendo que Jesus está no santuário. E também nós deveríamos estar no santuário, porque é uma alegoria. O caminho do santuário é uma alegoria para nós. Ou seja, se Jesus está lá, nós, como uma alegoria que é para nós, precisamos também estar. E vamos compreender isso durante toda essa semana. Como chegar a Cristo, de fato. Jesus diz que ele é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, 9. E o próprio do João 10, 7 também fala a mesma coisa. O santuário, irmãos, tinha 3 portas. Ezequiel 44, 1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o Oriente. Para o judeu, as portas faziam sentido. Eu coloquei Ezequiel 44, 1, porque me fez voltar ao caminho da porta exterior do santuário. Porque nós precisamos adentrar essa porta. E para o judeu, porta é muito importante. Muitas vezes a gente acha que os judeus, eles vão se perder ou se perderam porque eles foram negligentes, eles não estudavam a palavra de Deus. Mas olha que interessante, Jesus não deixou eles sem um entendimento. Como isso, Roberto? Em João 14, 6, foi uma das vezes que Jesus falou para os fariseus de uma forma para eles entenderem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que você está falando isso, Roberto? O que esse texto tem para ensinar para judeu? Vocês sabiam que na tradição judaica as portas do santuário tinham nomes? Olha os nomes que eram usados na porta do santuário pelos judeus. Porta do caminho, porta da verdade, porta da vida. Ou seja, quando Jesus estava falando para eles, eu sou o caminho, ou seja, a porta do Pai. Eu sou a verdade, ou seja, a porta do Santo. Ou eu sou a vida, a porta do Santíssimo. Dava para o fariseu entender o que Jesus estava falando, sim ou não? Estava claro para eles, que daria para eles entender. Jesus estava falando na linguagem deles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Jesus está no Santíssimo. E para chegar ao Pai, precisa passar por Jesus. Porta do caminho, pátio. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus então vem para o pátio. Ele deixa tudo o que ele tinha, o dono de tudo, e vem para cá, para que eu e você pudéssemos ter vida. Apocalipse 3, 7, 8 diz que isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, fecha e fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Jesus colocou essa porta aberta, irmãos. O santuário está aberto para nós. Precisamos adentrá-lo. É isso que Jesus quer de você. O tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Eu preciso dar uma pausa aqui, porque eu já ouvi pastores da nossa igreja falar que Jesus entrou sim, que é um absurdo achar que Jesus não pode andar no céu. Tá? Só que esse texto deixa claro que Jesus não entrou de maneira nenhuma no lugar santíssimo até 1844. Vocês vão entender o porquê. Ele nem precisava entrar, e vocês vão entender dia 21. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo. Ou seja, como eu disse para vocês, uma porta abre, a outra tem que fechar. Então Jesus fecha a porta do santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo. E passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto à arca e onde agora chega a fé de Israel.
Ou seja, vamos lá. Vamos entender agora o que é santuário. Jesus no santuário e nós e o santuário, tá bem? João 1,36 diz que, vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Para nós, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, para nós, precisamos acreditar no sacrifício de Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, no santuário, era Cordeiro, que seria morto. Para nós, precisamos acreditar que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Replicou-lhe Jesus: te daria água viva. João 4,10. Para nós, olha aqui a água que me impede de ser batizado, ou seja, é o nosso batismo, é receber essa água. E eu acho muito interessante que tudo que Jesus fala que ele é, tem viva no final. Água viva, pão da vida. Vamos ver aqui que vocês vão ver. Tudo tem alguma coisa com referência à vida. Ó, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E Jesus respondendo para nós, né? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é interessante nós vermos esse ponto, porque a mesa dos pães significa estudo da palavra e não leitura. Tá? Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Leitura a gente faz com qualquer outro livro. A Bíblia a gente precisa de fato mergulhar nela. Precisamos de fato entender ela. Bem? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, candelabro. Vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, Jesus é a luz. E ele diz que nós precisamos ser luz, precisamos resplandecer diante de nós. Nós também temos em 1 Timóteo um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Incensário para nós, suba a minha oração como incenso diante de ti. Ou seja, são as nossas orações. E está faltando o móvel, que é Gálatas 3,17. Uma aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei. Para nós, mas se queres entrar na vida, olha que interessante, mas se queres entrar no Santíssimo, guarda os mandamentos. Lembra a porta da vida? Jesus está falando disso. Mas se queres entrar na porta da vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar no Santíssimo, guarda os mandamentos. Bom, irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Esse é o panorama geral. O que eu queria mostrar para vocês hoje é que justificação, santificação, justiça de Cristo são temas complicados de entender. Nós vamos, de fato, ir atrás de cada ponto desses. Irmã Cristine, você vê no YouTube, tá bom? Pega todos os textos aí no YouTube, vai estar todos lá. Qualquer coisa eu posso dar uma voltadinha aqui, esse aqui é o maior, tá? O ponto hoje era vocês entenderem que são temas difíceis, que nós precisamos de muita oração para compreender, tá? São temas da nossa verdade presente. O santuário precisa estar em primeiro lugar para nós, porque ele é a base que nos sustenta. Pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é Deus, é porque não entendem de santuário. Pessoas que não acreditam que pode vencer o pecado, pode ser perfeito nessa vida, é porque não entendem santuário. É isso, irmãos. Não tem como entender santuário e ir para esses lados. Pessoas que não acreditam que tem que guardar o sábado, não entendem santuário. Pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, não entendem santuário. E assim por diante. Todas as nossas doutrinas, crenças, estão baseadas no santuário. Se nós não entendemos o santuário da maneira certa, vamos ficar questionando as coisas porque queremos questionar. Quem não devolve o dízimo, não entende santuário. E assim por diante. Ok? Lógico, quem não devolve porque não quer, tá? Não, isso aí já foi passado, tá? Então, quem faz as coisas das nossas crenças sem fazer de forma correta, é porque, de fato, o santuário ainda está deixando a desejar. Estão compreendendo? Então, nós precisamos entender esse panorama. Tá bom? Tem pessoas que entendem santuário e são teimosas, ok? Tem pessoas que entendem santuário e não querem fazer porque não querem. Aí é diferente. As pessoas que estão fazendo algo errado e
e nós vemos a sinceridade nela, é porque o santuário ainda está deixando a desejar. Então nós precisamos entender de santuário para que possamos estar preparados para o que vem por aí. Tá bem? O Santíssimo, temos Jesus, que é a vida. E a condição para chegar lá, irmão, está bem claro no último texto. A condição para chegar lá é guardar os mandamentos. Só que não é fácil. Nós precisamos entender. O problema de muitas pessoas é que nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos e nos batizando. E depois que nós nos batizamos, vem uma pessoa, bate nas nossas costas e fala: ah, gente, agora é só guardar o mandamento. Mas, gente, como? A pessoa acabou de ter os estudos básicos, porque o estudo da Bíblia é básico para nós, entendeu? A pessoa tem que ir, ter esse estudo básico, batiza, mas ela precisa ter um acompanhamento. Ela precisa, de fato, estar ali, ó, todos os dias. Porque nós precisamos deixar o leite e comer alimentos sólidos. A Bíblia nos diz isso, tá? A Bíblia nos diz isso. Então é importante o seguinte, que eu preciso falar para vocês isso, para nós encerrarmos aqui. Nós vamos usar muito Ellen White, até porque Ellen White é o mesmo espírito que inspirou a Bíblia, inspirou Ellen White. Nós temos um vídeo que eu fiz aqui há um pouco tempo atrás, em novembro, acho que no meio de novembro, tá lá na Cesiane, e eu vou colocar no meu canal também, durante essa semana, que é Ellen White, a Bíblia, onde eu mostro na Bíblia que Ellen White é uma profeta de Deus. Vejam ele, tá? Porque é o seguinte, irmãos, nós temos duas coisas nesse mundo para ter certeza que não vai dar errado. Bíblia e os escritos da irmã White. Esses dois, foi Deus que fez. Não tem como Deus estar errado. Se Deus está falando ali que você tem que comer de 5 a 6 horas, a alimentação tem que ser de 5 a 6 horas, e a ciência diz que é de 3 em 3, você fica com Ellen White. Estão compreendendo? Porque Ellen White, nós sabemos que foi Deus que falou. A ciência, o inimigo usa contra Deus. Tá? Tem textos da irmã White, inclusive eu vou mostrar para vocês, tem um texto da irmã White, onde diz para nós tomarmos cuidados com a ciência, porque o inimigo se fez dela desde o céu até hoje ele faz. Então, a ciência só prova o que Deus deixa ela provar. Não consegue ir além disso. O que Deus permite que a ciência prove é o que ela vai provar. O que Deus não permite, ela não consegue. Estão compreendendo? Então, a ciência é importante, a arqueologia é importante, história é importante. Todas essas coisas são de suma importância. Mas nada é mais importante do que Bíblia e Espírito. Não tem nada. A sua salvação está baseada nesses 2 livros. 2 livros não. Nesses 50 livros. 49 da Ellen White e a Bíblia. É nisso que vocês precisam estar atentos. Então nós vamos usar muito a Ellen White aqui, porque ela vai abrir a nossa cabeça com relação a esses temas. Ok? A ciência, por exemplo, não vai poder explicar o que é justificação, santificação e justiça de Cristo. Eles nem acreditam. Então nós precisamos ir em quem acredita. Ok? Então nós precisamos, de fato, mergulhar nisso. Ellen White é bíblica. Lá vai dizer tudo que eu estou dizendo para você. Como na Bíblia, nós mostramos que ela é bíblica, e depois tem alguns textos lá mostrando que todos os escritos dela são inspirados, ela mesma falando que nada vem dela, tudo vem de Deus. Lá nele vai ter falando sobre a ciência, para nós tomar cuidado com o grego e hebraico, porque o pessoal de outras igrejas dominam o grego e hebraico mais do que os adventistas. Só que estão pregando que vamos queimar eternamente, estão pregando que tem vida após a morte, você morre, o seu espírito está aí guiando. Então, o grego e hebraico, que é a ciência, não resolve nada se está de desacordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia e os escritos do irmão White. Então, primordial, vocês vão ouvir tudo, tá? Porque, como eu disse para vocês, tudo é importante. A ciência prova muitas coisas que Deus, tem coisas na Bíblia ali que diz que eternamente não acontecerão, como lá na Ellen White também vai ter, na parte de Jeremias. Olha, a Babilônia nunca será mais habitada. Até hoje não é.
Arqueologia prova isso, ciência prova isso. Então, muitas coisas provadas. Eu tenho um tema que depois eu vou trazer para vocês, de 10 fatos científicos que a Bíblia falou e a ciência, depois de muito tempo, comprovou. Tem um fato lá em Levíticos que diz que para fazer parto tem que lavar a mão. Morreu milhares de crianças na década de 18, 19, porque o pessoal não lavava a mão para fazer parto. Os médicos eram os mesmos, então o médico cuidava do corpo do morto. Ah, saiu um parto, doutor. O doutor ia fazer o parto com a mão suja. Morria o bebê. Só que lá em Levíticos está dizendo para lavar a mão. Tá vendo? Então a Bíblia é muito completa. Ela é completa e a ciência prova o que Deus deixa com que ela prova. Então, nós temos que confiar em Deus. Se Deus está falando uma coisa e a ciência estiver falando outra, você precisa ver em quem você vai confiar. A própria Bíblia diz, antes confiar em Deus do que em homens. Então nós precisamos estar assim. Aqui o Roberto está falando um monte de coisas para vocês. E eu não quero que vocês falem, o Roberto está certo e eu vou seguir o que o Roberto está falando. Não. Quero que vocês vão estudar e confirmem tudo o que está sendo falado. É assim que os bereanos fazem. Tá bem? Paulo, que era Paulo, inspirado, os bereanos falou, não, Paulo, beleza, eu vou acreditar, mas deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia, deixa eu dar aqui uma olhada. Então, é da mesma forma que eu e você precisamos agir. Então, que Deus abençoe vocês nesse grande dia, um sábado maravilhoso para todos vocês. Vamos avançar. Aqui foi só um panorama geral. A partir de amanhã, de fato é justificação pela fé, tá bem? E vamos decorrer essa semana. Eu espero que Deus nos ajude de todo o coração a entendermos e pormos em prática, tá? Nós precisamos entender e pôr em prática. Esse é o nosso objetivo durante esses 23 dias. Vamos fazer a oração. Querido e amado Deus, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui, aprendemos um pouquinho mais sobre o seu santuário. Um tema muito importante para nós. O mais importante dos temas, pois o Senhor está no santuário aguardando a cada um de nós. E nós precisamos seguir esse caminho. O caminho da justificação, da santificação, para chegarmos então na justiça de Cristo e a glorificação. Que o Senhor nos ajude, Pai, de todo o coração, a moldar esse caráter, a estarmos limpos, a chegarmos ao seu trono, como o Senhor mesmo diz em Judas, irrepreensíveis. Perdoe nossos pecados. Nós somos trapo de imundícia. Vamos entender cada passo que durante essa semana precisamos fazer para chegarmos diante de Ti. Não é uma tarefa fácil, pois precisamos abnegar muito de nós mesmos. Mas o Senhor é o Deus do possível, e é nisso que precisamos acreditar. E que temos que acreditar todos os dias, até a consumação do século. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem nos proporcionando. Nos ajude a compreendermos cada uma dessas mensagens. Elimine de nós todo o nosso eu. Não importa o que comemos, o que nós somos, ou se nós temos isso ou aquilo, ou se nós somos ricos, pobres. Isso não é o caso desse momento. Mas sim de nós humilharmos diante de Ti. E queremos, de fato, mudar a nossa vida. Tanto o rico, quanto o pobre, quanto qualquer um dessas pessoas, se estiverem humilhadas diante de Ti, elas verão o Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a sermos humildes e reconhecer que o Senhor é o Deus de todas as coisas e é o Deus que nos dá o entendimento. E é justamente isso que precisamos nesse momento. Muito obrigado pelo sábado, por tudo que o Senhor vem nos proporcionando. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus.